A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no seu programa Intercessão. Gratos a Deus por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, no canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial e pelo site www.iedpplay.org.br. Neste programa, aproveite para compartilhar os nossos links, os grupos de amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 71, versículos 15 ao versículo 18. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com os versículos que estarão aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. No programa de hoje contamos com a presença do presbítero André Santos e também do diácono Ramon Diego. O presbítero André coopera com o pastor ali na Superintendência das Campanhas Evangelizadoras e também no Tempo Central como vice-dirigente ali da União de Adolescentes, né, junto ao evangelista Salatiel. Esqueci o nome de Salatiel, né? Que maravilha, né? Prazer tê-lo conosco, o presbítero André. E os irmãos aqui da Intercessão já estavam sentindo a sua falta. Pastor, nós estávamos também. Agradecemos a Deus a oportunidade, ao pastor, ao senhor, né? E de estarmos aqui novamente para a gente é sempre um prazer estarmos neste programa. Também estamos aqui com o nosso irmão diácono Ramon Diego. Pai do Senhor, irmão Ramon. Amém, pastor. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. O prazer é todo meu. Quero agradecer ao meu Deus, primeiramente, por esta oportunidade e ao nosso pastor presidente, né, por esta honra de nós podermos cooperar aqui, e ao senhor, por mais uma vez, pela segunda vez estamos aqui cooperando nesse trabalho que tem sido de bênção para as nossas vidas. Que bom, né? O diácono Ramon Diego, ele é professor da nossa Escola de Teologia, STEADEB, e também ele trabalha ali na Bereia, né? Cooperando ali com aquela obra, colocando nas mãos dos nossos irmãos bons livros que servem para edificação. Se você ainda não visitou a editora Bereia, aproveite lá, nosso Ramon Diego. Isso, pastor. Que nome, né? Ele estará ali para recebê-lo com alegria, né? Amém. Com esse sorriso que ele é peculiar. Meus queridos irmãos, antes de nós estarmos conversando aqui sobre o tema de hoje, nós vamos já pedir ao nosso irmão Ramon para fazer uma oração ao nosso Deus, juntamente com todos os nossos irmãos que estão conosco agora em casa, no hospital, aqueles que estão fazendo a sua caminhada. Vamos estar juntos falando com o nosso Deus. Sim, Senhor, pastor. Oremos. Poderoso Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade de nós podermos estar aqui reunidos aqui para transmitir a Tua palavra. Pai amado, amigo Jesus, aos ouvintes que estão aí em sua casa, fazendo seus afazeres, ou estão também em um hospital, fazendo qualquer outra atividade. Pai amado, amigo Jesus, continua ajudando, ó Pai, abençoando, dando livramento, continua conosco, aonde iremos tratar um assunto maravilhoso nesta tarde. É isso que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso tema de hoje é sobre a história da intercessão. Estaremos tomando como base a vida de David Livingstone. No programa de hoje estaremos conhecendo a vida deste servo de Deus, esse grande intercessor e missionário, e gostaríamos já de perguntar aqui aos nossos queridos irmãos, né, quem foi este missionário David Livingstone. Eu estou com dificuldade de dizer esse nome, né? É Livingstone. Livingstone. Muito bom. Sim, senhor. Mas fica à vontade, presbítero André, diácono Ramon. Amém, pastor. O missionário, né, quem nós nos referimos aqui anteriormente, né,
David Livingstone, ele foi um homem de Deus, nasceu na Inglaterra, não é? E na Inglaterra, aliás, no que compreendia por Reino Unido, né? Mais especificamente ali pelo país de Gales, né? E este homem de Deus, nasceu em um lar cristão, no entanto, foi construindo a sua devoção a Deus, a sua história, a sua construção de oração, né, nesse país. Ele foi aos poucos, né? As suas biografias dizem que este homem de Deus, ele por muitas vezes vivenciou dentro da sua própria casa, né, dentro da sua própria família, momentos de oração, momentos de busca a Deus, né? Apesar de ser uma pessoa que não vem de um seio familiar com muitas condições financeiras, pastor, ainda assim foi uma pessoa que viveu justamente pelo cristianismo dentro de sua casa, justamente pela devoção dos seus pais, não é? Viveu em uma família onde havia o amor, havia a compreensão, havia uma busca a Deus constante e havia um apreço muito grande, por sinal, é bom destacar, pelo trabalho, né? Livingstone, ele começa a trabalhar muito cedo, ele se lança ao trabalho muito cedo, né? Ele precisa trabalhar muito cedo porque a sua mãe e seu pai precisavam sustentar os seus filhos e tudo mais, e ele foi trabalhar na tecelagem, né, do algodão, e nessa tecelagem ele começa ali os seus primeiros passos, né? Então veja que era uma família que tinha um apreço muito grande pelo buscar a Deus e pelo trabalhar, né? Ele tinha essa vocação desde muito cedo de se... E nós estamos comentando isso porque mais à frente vamos perceber que Livingstone, ele tinha esse apreço por estar sempre em movimento, essa dinamicidade, e isso proveio justamente da sua criação, da sua formação familiar, não é isso? Corroborando com o que o nosso presbítero está falando, pastor, ele nasceu no dia 19 de março de 1813 e tem um livro que, se eu me permite, eu vou indicar aqui, é um livro bastante antigo, que se chama Eles Morreram pela Fé. O subtítulo é Heróis e Mártires da Obra Missionária desde os Apóstolos até o nosso dia. É um livro muito antigo, quem tem até uma relíquia. Aí esse livro traz uma citação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Filho de pais pobres, é o que o nosso presbítero estava falando, trabalhava cerca de 14 horas por dia em uma fábrica de tecelagem para ajudar no sustento da casa e se manter. Aí a continuação diz: mesmo assim recebeu de seus pais princípios que o fizeram um homem de boa conduta. Sua mãe lhe dizia que não podia oferecer bons estudos, mas não abria mão de ensiná-lo sobre retidão e honestidade por meio do próprio exemplo de vida. Então eu gostaria de elencar aqui também que ele foi um jovem muito dedicado, proeminente, determinado, mas também, além disso tudo, teve uma pessoa que estava sempre lhe ajudando. Como? Não tinha condição financeira, porém, com um exemplo de vida que essa mulher tinha, que era sua mãe, sempre o ensinava. E também existe outro livro, que até é em inglês, esse livro, mas a tradução do livro diz Missões até os Confins da Terra, de uma autora chamada Ruth Tucker. Ela vai dizer assim: mesmo trabalhando na fábrica de tecelagem, em meio a barulhos, ao cansaço, Livingstone não abriu mão dos estudos realizados na parte da noite. Por vezes, eu achei isso bastante interessante, que essa autora, ela vai dizer, a mãe dele se chamava Agnes, aí ela vai dizer o seguinte: por vezes sua mãe levantava de madrugada e lá estava ele, debruçado sobre os livros, empenhando em fazer descobertas que melhorariam a sua vida. Eu achei isso bastante interessante. 14 horas por dia, trabalhando incansavelmente na tecelagem, nosso presbítero aqui citou, organizando, mas mesmo assim, durante a noite, a mãe entrou no quarto e viu diversas vezes eles debruçados sobre o livro ali, pesquisando e estudando. Eu achei isso aqui fantástico, pastor. Isso me fez lembrar assim que parece que ele foi uma parte do salário dele, né? Ele comprou uma gramática em latim. Isso, uma gramática em latim. Inclusive as biografias dizem que era nos intervalos entre um turno e outro, né, que ele utilizava para trabalhar, ele ia lá e lia linha por linha das gramáticas, enfim. Então, veja, pastor, que o meio em que Livingstone estava
não fez dele uma pessoa que parasse no tempo, né? Digamos assim, né? Se a gente puder utilizar esse termo, Perfeito, né? sim. Ele foi atrás da vocação que Deus estava dando a ele. Deus havia dado uma vocação a ele. Ele ainda não tinha a clareza ao certo do que haveria de ser, né? Do que Deus tinha para ele no contexto muito novo, macro. né? Exato, Jovem. era muito jovem. No entanto, ele buscou ele foi traçando o caminho que Deus foi abrindo para ele. Perfeito. Não é? Porque muitas vezes acontece da pessoa resistir, ficar um pouco mais reticente quanto àquilo que Deus está trazendo para ela. Livingstone fez justamente o contrário, e esse contrário foi o certo, que é ser guiado e caminhar pelos caminhos que Deus estava trilhando para ele. Bom, né? A gente vê que ele foi um jovem que dedicou-se, né? O senhor falando dessa parte aí, eu achei interessante, me veio a memória aqui agora. Na carta aos Hebreus, né? A gente vê que quando o escritor aos Hebreus ele vai tratar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Isso. Aí tem uma hora que ele diz assim: sobre este assunto eu tenho muito que falar, de difícil interpretação. Perfeito. Mas vós vos fizeste negligente para ouvir. Verdade. Pelo tempo já era para ser mestres. Perfeito. Quer dizer, o tempo de jovem é o tempo em que a pessoa deve aproveitar as oportunidades que tem para ir crescendo, né? Exato. Tanto intelectualmente como espiritualmente, aprofundando-se no conhecimento, porque esse conhecimento lá na frente vai ser utilizado, né? E foi o que aconteceu Foi com o justamente David. Né? isso, exatamente, pastor. Diácono Ramon, ele foi construindo isso. Ele foi, como o diácono Ramon havia mencionado, ele foi observando o exemplo da mãe, não é? Espiritualmente falando, veja que ele crescia em dois aspectos. Ele conseguiu perceber a necessidade disso e sabia perfeitamente como equilibrar isso. Então, isso daí foi sendo uma construção na vida dele. E a gente vê que ele veio de um lar cristão, como já foi dito, né? E isso impactou muito a sua construção espiritual. E a gente vê qual o impacto causado pelo seio da família na vida de Livingstone, além do que já foi dito aqui. Perfeito, pastor. A gente vê que o cansaço não parou ele, a falta de recursos também não parou ele. Me faz lembrar, né, que ele ganhou até um prêmio da sua igreja, que foi justamente por ler o Salmo 119. E decorar, né? Decorou. Ele Chegou a leu, decorar o Salmo 119 e leu perante toda a igreja. E ele ganhou um prêmio sobre isso, que foi justamente na página, e se o senhor me permitir, né, a gente gosta, todos nós aqui gostamos de ler, a gente gosta sempre de indicar livros, né, bons livros, e a gente aproveita aqui para fazer uma indicação, você que está aí em sua casa, um livro de Orlando Boyer, não é? Perfeito. Heróis da Fé. Ah, que livro, né? Esse livro precisa voltar para a mão de muitas pessoas, pastor. Sim. Eu acho que o senhor falou uma coisa interessante. Precisa voltar. E precisa ir para a mão de outros também. De né? outros. Muitos outros, principalmente muitos jovens que estão começando. Perfeito. E você que nunca adquiriu, que nunca leu a história dos livros Heróis da Fé, realmente você vai ser grandemente abençoado e impactado, né? E fazer a releitura dele. Releitura, também, né? isso. Quem já leu, né? Perfeito. E eu acho que até Deus ele facilitou para que esse livro pudesse chegar ao acesso de todos, porque ele também está disponível no YouTube, né? Isso. Ele está disponível, você pode ter ele em áudio. Em áudio. E eu vi isso muito bem. E me faz lembrar justamente o que na página 111, Orlando Boyer escrevendo, ele bota uma citação que eu achei fantástica, dizendo que segurava sua gramática aberta. Veja, ele trabalhava cerca de 14 horas por dia na máquina, e Orlando Boyer vai dizer que ele segurava sua gramática aberta na máquina de fiar o algodão. E enquanto trabalhando e estudando, estudava linha por linha. Às 8 horas da noite, dirigia-se sem perder tempo à escola noturna. Depois das aulas, estudava as lições para o dia seguinte, às vezes até a meia-noite, quando a mãe tinha de obrigá-lo. Eu achei isso aqui fantástico, Orlando Boyer escrevendo. A mãe, pastor, tinha que obrigá-lo. Dizia assim: menino, vai dormir, está na hora, porque amanhã vai ter que trabalhar de novo. Então eu achei isso fantástico. A mãe, muitas vezes, chegava no quarto e dizia a ele: menino, tá bom, vai dormir, porque amanhã a gente precisa trabalhar de novo. Eu achei isso fantástico. Eu acho, pastor, que o interessante de destacar na família do missionário, que estamos tratando sobre ele, é que para mais além do dinheiro, das condições financeiras, né, de cercá-lo de bens e tudo mais, que isso não era possível de ser feito,
eles cercaram ele da mentalidade, né? Da mentalidade, construíram nele a mentalidade de alguém que realmente precisava trabalhar, precisava estudar, precisava se dedicar, né? Ele entendeu que através dessa forma ele estaria cumprindo a vocação divina, como já havíamos dito, né? na vida dele. Ele faz isso, ele como o diácono Ramon citou aqui, ele vai estudar pela madrugada, ele vai dar um jeito. Se eu estivesse aqui no Brasil, né, ele teria dado o jeitinho brasileiro dele de se virar, né, como a gente diz de maneira popular. Ele vai e apesar do cansaço que certamente havia, com certeza, né, ele vence o cansaço e estuda e coloca. Isso leva Livingston a um patamar um pouco mais elevado. Inclusive, ele vai ser até promovido depois no próprio local onde ele trabalhava. Ou seja, veja que isso não atrapalha, uma coisa não interferia na outra, né? Na realidade, todas corroboravam para o bem. Saber administrar as atividades dentro do tempo. Né? Isso, exato. Ele no trabalho, ele trabalhava bem e ainda assim estudava bem. E estudando, ele trabalhava, e trabalhando, ele estudava. E isso tudo era feito de maneira tão equilibrada e a vida de oração, a vida de busca a Deus, a vida de renúncia, a vida de santificação na obra. Tanto é que ele foi premiado pela própria igreja. Então, ele tinha bem definido os parâmetros da vida dele e seguia por aqueles parâmetros sem que um atropelasse o outro. Talvez seja um grande exemplo para a nossa realidade aqui hoje, você que nos assiste, né? O intercessor que está nos assistindo, pastor, que talvez esteja em dúvida, dizendo, meu Deus, como é que eu faço para interceder, para orar, para buscar a Ti, se eu tenho que estudar, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que fazer, né? Não tem falta de tempo, a administração do tempo, né? A Bíblia manda a gente remir o tempo, né? Que é organizar ele direito, trazer de volta para a gente. E David Livingstone, esse missionário, foi um exemplo de uma pessoa que remiu o tempo e foi bem sucedido espiritualmente e na sua vida secular, né? Digamos assim. E o que me chama a atenção é que foram 14 horas trabalhadas, a mãe tinha que obrigar ele a dormir, mas no domingo, ele sempre dizia, Orlando Boyer vai dizer isso na página 117, 111, essas duas páginas, Orlando Boyer vai dizer que o domingo ele não trocava, tinha que estar na igreja. Tinha tempo de tudo. Era o dia do descanso, era o dia do Senhor. Mas no domingo ele disse, no domingo eu tenho que ir para a igreja. Eu achei isso fantástico, pastor. Muitas das vezes a gente coloca tanto obstáculos, né? Tanto obstáculo. Filhos, mas não, a gente tem que ser feito ele. Remir o tempo e não se esquecer da obra do Senhor. O senhor me lembrou agora, uma vez, um irmão, ele me contou que ele se deparou com um pensamento, né, no trabalho que chamou muita atenção dele. Ele dizia assim, quem não dá tempo a Deus vive perdendo tempo. É verdade. Né? Porque realmente, né, você às vezes tem tempo para tudo, você corre muito e tal e não tem tempo para Deus. Né? É muito sério isso, né? E tem pessoas que estão tão envolvidas assim no trabalho, no corre-corre do dia, e acabam se esquecendo de que ele precisa estar sós com Deus, de que ele precisa cultuar, que ele precisa congregar, que ele precisa estar na presença de Deus, né? E a gente vê essa questão, né? Pastor, é difícil na realidade que a gente vive, nesse governo do rápido, do veloz, do imediato, do imediatismo e tudo mais, a gente conciliar. Ninguém está dizendo aqui, né? Porque alguém pode dizer, não, mas o irmão André está dizendo ali na televisão porque é fácil, né? Porque é fácil dizer. Então, realmente, dizer é mais fácil do que fazer. No entanto, não muda o fato de que precisamos fazer. E esse imediatismo, essa agonia, né, como a gente chama aqui no Nordeste, da vida da gente, faz com que a gente esqueça esses momentos a sós, esses momentos de construção espiritual que David Livingstone ele teve. Tanto é que mais à frente, quando ele vai, a gente vai falar aqui hoje, né, sobre a chamada dele, mas quando ele vai, a chamada, ela não aconteceu da noite para o dia. Ela não aconteceu de uma hora para outra. Não foi ele acordou de manhã assim simplesmente um dia e disse, eu tenho uma chamada, eu sinto uma vocação para isso. Não. A construção espiritual dentro da casa dele, os estudos dele, tudo que ele fazia, ele ia construindo pensando na vocação que Deus ia dando a ele. E essa construção espiritual, essa conciliação do tempo, essa luta para conciliar o tempo vai fazendo com que ele seja bem-sucedido, porque é Deus quem traçou o caminho para ele e ele vai entendendo aquilo que Deus tinha para ele.
E isso é extremamente importante, né? Que a gente entenda aquilo que Deus tem, aquilo que Deus chama a gente para perto dele, justamente pelo caminho da intercessão, pelo caminho da oração, pelo caminho da leitura da palavra. Inclusive, é bom destacar, pastor, para os novos intercessores, principalmente os jovens, né? E também todos que estão nos ouvindo, de que muitas vezes Deus usa a nossa vocação, inclusive secular, para que Ele cumpra os propósitos dele na vida da gente. Com certeza, com certeza. Perfeito. Mas o senhor falando ainda aí, eu me lembrei de uma história que eu vi ainda quando jovem, de um irmão que ele montou a sua própria empresa. Isso, trabalhava aí, saiu, pegou indenização e tal, e fez um investimento na sua própria empresa. De sorte que você sabe, né, que a pessoa, quando ele começa a trabalhar na sua própria empresa, ele trabalha mais do que os próprios funcionários, né? É verdade. Porque ele não tem hora extra, ele não tem nada. Ele quer ver primeiro a prosperidade do trabalho para depois ele lucrar com o investimento, né? E nesse lucrar com o investimento, ou seja, a dedicação do tempo, o que acontece? Ele não tinha mais tempo de ir para a igreja, não tinha mais tempo de buscar a Deus, não tinha mais tempo de ler a palavra, não tinha mais tempo de orar, não tinha mais tempo de ficar com Deus. E o resultado é que na correria, bem quando a empresa estava já chegando, já para decolar, ele adoeceu. Aí foi bater no hospital e ficou muito tempo internado e os médicos não descobriram o motivo da sua enfermidade. Resultado, ele chama os presbíteros para ungí-lo em nome do Senhor com azeite. E as irmãs do ciclo de oração foram visitá-lo, a campanha evangelizadora ia lá e orava, pediu oração à igreja. E a igreja estava em oração. E teve um momento que ele questionou Deus. Ele disse, mas Senhor, justamente agora, quando a empresa está mais precisando de mim, justamente agora que eu estou perto para decolar, eu caí doente. Os médicos não resolvem o problema, descobrem a minha doença. Já orei, já expulsei a enfermidade no teu nome, não acontece nada. Os irmãos vêm aqui, ora por mim em nome de Jesus, e a tua palavra diz que pedi, dá-se-vos-á, e nada acontece. Também os presbíteros já vieram e me ungiram aqui, não acontece nada, e eu estou aqui nessa situação. Aí, em meio àquele desabafo, né, e ele disse que, de repente, o Senhor chegou e falou com ele. A presença de Deus veio muito forte sobre ele, e o Senhor falou com ele e disse assim, foi eu que te permiti enfermar, porque eu gosto de ter comunhão contigo, e o meu tempo na tua vida está todo preenchido. Então, ele preencheu o tempo todinho e esqueceu de Deus, não é? E é possível que você que esteja me ouvindo aqui nesta tarde esteja vivendo esta realidade, né? Está tão corrido, está tão envolvido no corre-corre da vida que não tem mais tempo. O tempo é para trabalhar, o tempo é para estudar, o tempo é para estudar e para trabalhar e às vezes o lazer e uma oportunidade que tem às vezes no feriado tem que sair para fazer outras coisas e não está buscando a Deus. Tem os domingos que é feriado, você não reserva. E a gente vê aí que David, ele teve essa preocupação de, como frisou bem aqui o nosso irmão Ramon, que ele não negociava aquele dia para estar na presença de Deus, né? Eu creio que todo intercessor, ele não pode negociar o tempo de Deus, né? E guarde bem essa frase, né? Quem não dá tempo a Deus vive perdendo tempo, né? Porque eu acho que um dos maiores bens que o ser humano tem de Deus é o tempo, né? E se nós não soubermos aproveitar, não remir o tempo, como falou aqui o presbítero André, realmente um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus desse tempo que a gente está desperdiçando, né? A conversa está boa, daqui a mais vamos a um rápido intervalo e já a gente volta. Não sai daí e se sair, volta logo porque o programa está apenas começando, né? Nós temos ainda muito o que falar sobre este servo de Deus e vamos extrair preciosas lições. Vamos a um rápido intervalo. Glória a Deus, pela graça de Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos falando sobre a história da intercessão e estamos tomando como base a vida de David Livingstone. Nós estamos aqui conversando sobre este servo de Deus, não é? E o grande missionário, e gostaríamos de perguntar ao nosso irmão Ramon, né? Como começou
a chamada e o desejo missionário de David Livingstone. Perfeito, pastor. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, ele desde a infância, aí durante o dia agora eu estava pesquisando sobre a vida dele e eu encontrei até um trabalho chamado, mais conhecido como TCC, alguém escrevendo sobre ele, um trabalho acadêmico, e a pessoa disse que desde a infância ele ouvia falar de um missionário valente, que era esse missionário era da China, cujo nome era Gutzlaff. Eu achei isso bastante interessante. E a gente pesquisando, a gente não encontrou quem é que falava desse missionário para Livingstone. Mas, nesse TCC, a pessoa escrevendo, a pessoa disse que provavelmente era a sua mãe que sempre contava a história desse missionário para ele. E, mais uma vez, eu gostaria de citar mais uma vez o livro Heróis da Fé, na página 114, ele escreveu assim: nas suas orações, à noite, veja, primeiro, a sua mãe conversava com Livingstone sobre esse missionário. E outra observação é, nas suas orações à noite, aí o livro vai dizer, ao lado da sua mãe. Achei isso bastante interessante. A mãe e o filho orando juntos. Então, continuando, nas suas orações à noite, ao lado da sua mãe, orava por ele. Ele quem? O missionário. Com a idade de 16 anos, David começou a sentir desejo profundo de fazer conhecido o amor e a graça de Cristo àqueles que jaziam em densas trevas, e resolveu firmemente no coração dar também sua vida como médico e missionário ao mesmo país. Qual era o país? A China. O próprio David Livingstone que iria, pastor, evangelizar ali a China. Eu achei isso bastante interessante. Porque foi plantado no coração dele, né? O desejo da oração, né? O senhor me lembrou agora, você me fez voltar atrás na manhã missionária, e na nossa época de jovem nós tínhamos muitos cultos que eram manhã missionária. Né? Isso. E numa daquelas manhãs missionárias eu vi um pregador contando uma coisa interessante. Disse que o irmão que estava pregando, ele disse que o jovem que sente um desejo missionário, uma chamada missionária, vem à frente, nós vamos orar e tal. E quando terminou a oração, aí um jovem depois foi procurar o pastor. Né? Disse, pastor, eu queria que o senhor me desse uma outra tarefa, assim, porque eu tenho dificuldade de pregar o evangelho. Não existe uma outra tarefa que eu poderia me enquadrar, assim, que eu não me sentisse cobrado, mas que eu pudesse fazer alguma coisa em prol dos perdidos. Ele disse, tem. E qual é, tias? Ore. Já que você tem dificuldade de pregar, então você fica em oração. Comece a orar para Jesus salvar, ore para Jesus usar, para Deus levantar pregadores, para Deus levantar missionários, ore pela obra missionária, ore pela salvação dos pecadores. Tem muitas vidas partindo para a eternidade sem esperança de ver Deus. E incentivou aquele jovem e ele abraçou. A senhora é melhor, mais tranquila, mais fácil, né? Aí ele assumiu com compromisso aquela indicação, aquela orientação que o pastor lhe deu, e ele realmente caiu em oração. Depois de um certo período, ele procurou o pastor de novo. O pastor, está lembrado de mim? Eu sou aquele jovem que vim aqui e contou a história. Aí ele disse, pastor, eu queria que o senhor, diante do senhor, me comprometesse a estar orando pelos perdidos, para Deus levantar pregadores. Mas eu queria agora assumir uma outra responsabilidade diante do senhor, porque eu não estou conseguindo somente agora falar dos perdidos a Deus. Eu estou sentindo desejo de falar de Deus aos perdidos. Né? Então, quando você ora pelos perdidos, pelas pessoas de pecadores, por aqueles que estão destinados à morte e sendo levados à matança, né, como diz o Provérbio, capítulo 24, versículo 11 em diante. Aí, ele se sentiu, a gente vê que nessa sua palavra aí, o David, ele se sentiu, ele estava orando desde criança. Isso. E quando chegou à adolescência, aos 16 anos, ele já sentiu o desejo agora, não só de falar dos chineses para Deus, mas sentiu o desejo de falar de Deus aos chineses. Interessante isso, né? E é bem interessante também, pastor, porque como a gente vinha conversando anteriormente, ele se dedicou muito aos estudos dele, ele se dedicou a crescer e tudo mais. Inclusive, os biógrafos vão dizer que ele pagou a universidade dele, a faculdade dele, justamente com aquele trabalho que ele tinha lá na tecelagem e tudo mais. E ele pagou sozinho, foi pagando e foi estudando e foi trabalhando e tal. Mas o senhor veja pelo desejo dele, pela fala dele, de conduzir
aquilo que ele se preparava secularmente para os desígnios divinos, para a fala divina, para a oração, para buscar a Deus, para tudo aquilo que existia dentro da vocação que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado um desejo, uma chamada missionária a ele, mas mesmo com essa chamada missionária, o que é que acontece? Ele vai se preparar, ele vai construir a vida dele secular, acadêmica, né? E a gente vai ver futuramente que isso já era com certeza projeto de Deus, porque Deus vai utilizar ele justamente com isso que ele se preparou, com aquilo no qual ele construiu-se academicamente, Deus vai se utilizar disso. Então, essa chamada surge no coração dele, arde no coração dele, arde pela China, arde por aquele país, e ele vai ficar inculcado com aquilo, né? Porque a chamada deixa a pessoa inculcada, né? Quando ela se dedica à chamada, ela vai naquilo que Deus chamou ela para fazer, o sentimento dela vai sendo conduzido para aquilo. E aí ele vai pensar na China, vai orar pela China, vai ficar com a China no coração. No entanto, quando é mais à frente, não é mais à frente, os biógrafos dizem que ele termina a faculdade, né? E quando ele termina a faculdade, ele vai já se candidatar em uma agência de missões, né? Inclusive, alguém diz que o livro Heróis da Fé vai dizer que se não fosse essa agência de missões, o projeto dele era, às custas dele mesmo, pegar e viajar para outro país para ir fazer missões. Ele estava determinado. Ele sabia, né? Ele tinha noção, ele sabia que Deus tinha chamado ele para aquilo. Aí, só que convencem ele a ir para uma agência e ele vai. E só que quando ele tá para ir para a China, estouram algumas guerras na China. A Guerra do Ópio, né? Chamada. Exatamente. Também em 1838, 39, estoura essa guerra. Exato. Inclusive, a guerra o mote é justamente com o próprio país próximo de onde ele estava, que é a Inglaterra, quem conduz esse processo dessa guerra lá. E quando isso acontece, aí ele fica impedido de ir para a China, né? Fica impedido de ir para a China. Lembrar daquele texto. Aquele texto, né? Foram impedidos pelo Espírito Santo. Perfeitamente. Sim. É lá em Atos. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Passa a Macedônia e ajuda. Né? É porque era desejo de Paulo ir para a Bitínia, para a Ásia, né? Pra Ásia. Mas aí Deus não permitiu. Não. Poxa, eu queria só destacar aqui que cada vez que a gente fala dele, cada vez que a gente vem discutindo sobre ele, inclusive antes a gente comentando sobre ele, eu vejo muita semelhança, muito semelhante a construção, como disse, dadas as devidas proporções, né? Sim. Que fique claro aqui, né? Entre Paulo e entre David Brainerd, David Livingstone, é o mesmo David, o David é igual. Mas entre um e outro, dadas as devidas proporções, a chamada é bem parecida. Bem parecida, sim. O desejo, o ardor no coração, a forma de pregar, não é? Enfim. E aí ele vai encontrar em uma das palestras com um missionário também chamado Robert Moffat, que inclusive vem a ser o sogro dele futuramente, né? Ele ainda não sabia, né? Foi um bom investimento, né? Então, claro. E aí ele ouve falar da África, né? Ele ouve falar da África, das missões em África e do continente africano. Quando estamos dizendo África, que era do continente mesmo, literalmente, assim, porque ainda não havia assim, um estudo, uma descoberta gigante, assim, grande sobre como era o território no interior da África, o que é que existia lá. Existia muito mito, muita superstição sobre o que é que existia lá naquele continente. E aí ele se vê impelido, ele pensa essa hora, já que eu não posso ir à China, então é para a África que eu vou, né? Já que eu não posso falar agora no momento de Deus para os chineses, eu vou falar de Deus para os africanos. É o desejo missionário. Contanto que eu ganhe alma, né? Contanto que ele ganhe almas, eu acho que era... E a gente vê aí o trabalhar de Deus, né? Claro. A gente viu que ele orava durante a noite com a sua mãe por um país, mas veja o que a oração fez. Não deixou de evangelizar, mas a gente tem que seguir, o intercessor é isso, tem que seguir o que Deus manda, tem que seguir o que Deus ordena. Eu quero ir para a África, Deus diz, não. Desculpe, eu quero ir para a China. Deus diz, não, você vai para a África. Me faz lembrar até do intercessor chamado Jeremias, não é? Pela a trajetória de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote,
A trajetória de Jeremias era ser sacerdote. Aí Deus disse, não, sacerdote não, vai ser profeta. Então ainda Deus altera planos na vida do intercessor. Eu acho isso bastante interessante. Perfeito. E aí ele é conduzido, né, àquele local e vai ser todo um caminho que ele vai perseguir, chegando na África, né, chegando naquele continente, naqueles países ali iniciais onde ele tem acesso, né, Moçambique, Zâmbia, né, vários países. E essa chamada vai conduzir ele justamente por isso. Ele vai iniciar em um primeiro momento trazendo alguma assistência social para lá também, veja, Deus utilizando a profissão dele, né? Que nesse período em que a gente está mencionando aqui, só para ficar claro para você que está nos assistindo, para os irmãos que estão nos assistindo, o recorte aqui, nesse tempo aqui, Livingstone já havia se formado, sim, né? Exercia como médico, cirurgião, inclusive pela Universidade de Glasgow, que hoje compreende a Escócia, né? E tudo mais. Ele já havia se formado, já havia adquirido o diploma dele, já havia participado até de algumas especializações. E depois disso, né, que ele se preparou e tudo mais, Deus achou o tempo oportuno e ele percebeu o momento da chamada divina e utilizou esse momento para ir lá e acessar o local onde Deus havia colocado no coração dele. E me chama a atenção, isso que o nosso presbítero está falando, pastor, quando ele conhece, né, que também era missionário, o que seria o seu futuro sogro, Robert Moffat, e me chama a atenção quando ele sentiu esse desejo de ir para a África. Aí mais uma vez eu indico, né, Orlando Boyer, Heróis da Fé. Mais uma vez, se você puder adquirir esse livro, você vai ver a tamanha importância de conhecimento desses personagens que aqui a gente está citando. Aí na página 117, o livro vai dizer que às 5 horas da manhã, reuniu toda a família no dia 17 de novembro de 1840. A família toda reunida, aí veja, para David Livingstone viajar. Todo mundo se levantou cedo, 5 horas da manhã, oraram, e fizeram uma leitura que eu achei bastante interessante, porque num futuro, na África, Livingstone vai lembrar. Foi o Salmo de número 121. Se o senhor permitir, pastor, eu vou ler aqui. Claro. Salmo de número 121, eu achei bastante interessante. Você que está em sua casa ou em qualquer outro lugar, se você puder abrir sua Bíblia, foi justamente às 5 horas da manhã, no dia 17 de novembro de 1840. A família de David Livingstone viajando, melhor dizendo, preparando a viagem de Livingstone, eles leu o Salmo de número 121, apenas alguns versículos eu quero deixar aqui, mas é bem curto, né? Apenas 8 versos. O Salmo diz assim: eleve meus olhos para os montes. Observe que, me permita, pastor, fazer essa observação aqui, é justamente o contexto da história que Livingstone vai passar na África. Salmo 121, ele: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Verso 8, para finalizar, o texto diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Aí Orlando Boyer, escrevendo na página 117, ele vai dizer assim: as seguintes palavras ficaram gravadas no coração, para fortalecer o calor e perigos durante e ao longo dos anos que passou depois na África. Aí justamente esse versículo que diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então, depois deles fazer essa oração, aí o texto está dizendo, depois de orarem, despediu-se de sua mãe e irmãos e andou a pé com seu pai, que o acompanhou. Eu achei isso muito interessante, pastor. Veja, o desejo da obra missionária, mas antes desse desejo, eles leram a palavra e oraram. E através desse texto, ele se lembrou muito bem dos perigos que ele passou na África. Porém, o Senhor sempre esteve com ele. Eu achei isso fantástico. E o desejo missionário, o Senhor com ele, inflamando esse desejo de pregar, de ganhar almas, foi tão grande, pastor. Inclusive, o livro com o autor Orlando Boyer chega a citar que ele passou aqui no Rio de Janeiro. Isso. Né, aqui no Brasil, isso, né? É bom destacar. Né, porque a rota passava por aqui para chegar na África, né? A rota marítima, né? Ele foi de navio. Então, mas ele fez logo amizade com o capitão, né? O capitão.
e não perdeu tempo. Foi no caminho já, ele já missionário, né? Já se sentindo missionário e já vai pregando. Ele prega no navio, vai ministrando o evangelho no navio até chegar à África, né? Inclusive. Que coisa importante, né? Então vemos aí que o quanto é importante a família, né? Na vida de um obreiro, né? E o período de oração logo cedo. Perfeito. E também é importante que o intercessor ele saiba discernir o desejo de Deus, o que está no coração de Deus. Isso. Né? Nunca deve prevalecer o nosso desejo, mas que deve prevalecer a vontade de Deus sobre a nossa vida, né? E ele destaca bem esse prevalecer, né? Inclusive, pastor, é bom destacar também outra coisa, é que o desejo de seguir a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus havia enviado a ele, muitas vezes, e é o que Deus pede da gente, muitas vezes esses sacrifícios, não é? É que a gente deixe, muitas vezes, tudo para trás e siga em direção à vontade dele. David Livingstone, ele se despediu do pai pela última vez ali. Pela última vez. Ele não tem. Quando o pai dele morre quando ele ainda está na missão na África. Depois de muitos anos ele volta, se não me falha a memória, depois de 7 anos, algo mais ou menos 4 ou 7 anos. E aí ele volta, e quando nessa volta, que aí sim é que ele vai descobrir no navio ainda na volta que o pai havia falecido, que ele não ia falar mais, que a despedida dele é aquela dali, né? E a gente vê assim que no campo missionário ele enfrentou assim muitos desafios, né? E a gente sabe que esses desafios levou ele a, com certeza, intensificar a sua vida de oração, né? E a gente vê aí, o que a gente pode extrair desses desafios? Porque ele como missionário, ele enfrentou grandes desafios, porque o senhor citou o Salmo 121, e no Salmo 121 mostra exatamente a realidade que ele vivenciou. Isso. O senhor falou isso aí. E quais foram esses desafios que ele enfrentou como intercessor, como missionário na África? Perfeito, pastor. Para mim, que eu achei também um dos grandes desafios foi justamente ele foi atacado por um leão. Eu achei isso muito difícil, né? Para um homem que está evangelizando, ser atacado por um animal que a gente sabe que é muito feroz. E foi até durante a caçada, né? Quando um bando destas férias estavam cercadas e ali atacou ele, justamente ao seu braço. E foi aí que houve também um grande livramento da parte de Deus na vida dele. Eu achei até importante a gente elencar esse ponto, não é que mesmo sendo missionário, eu gostaria de destacar isso daqui, mesmo sendo intercessor, mesmo sendo missionário, mas não foi só tranquilidade, não é? Porque tem muita gente que pensa aí que ser missionário é só uma tranquilidade. Está em obediência, então mas vai ser um momento de obediência paz. não vai passar por dificuldade, né? Não é, vai ser um momento de paz, não é? Mas não, foi atacado por um leão. É uma batalha, né? É uma batalha. Né? E fazendo menção mais uma vez do Salmo 121. Por mais que sendo atacado, por mais que passando por luta, mas o Senhor sempre estava com ele e o guardou, não é, pastor? Ele vai dizer que as palavras dele é que é como se ele estivesse sendo como um rato, né, na boca de um gato, sendo chacoalhado e tudo mais. Então, assim, inclusive ele fica com a marca no ombro dele, que ele nunca mais vai conseguir levantar o ombro, ou utilizar de fato o ombro dele com 100%, porque fica com a sequela para o resto da vida. Agora, Deus livrou ele, né? Vai entrar uma pessoa, não viu a situação e entrou lá. Mas, pastor, uma das grandes, essa é uma das, né? Mas outras grandes dificuldades que ele teve foi por causa do contexto da época. E nós já dissemos aqui que a África, naquele período ali, era um local, digamos assim, inóspito, né? Onde não havia a civilização ocidental, ainda não tinha entrado completamente ali. Era um local com muitas tribos, né? De povos originários ali, e ainda não havia um desenvolvimento tecnológico da forma como nós pensamos desenvolvimento tecnológico, digamos assim. E aí o que é que acontece? Você não tem estradas, você não tem acessos.
Inclusive, ele se sente muito motivado, porque quando ele vai conversar com o futuro sogro dele, Robert Moffat, o missionário Robert vai dizer a ele que tem uma região ao norte que tem uma fumaça muito grande ali e tal, e que ninguém havia acessado aquilo dali, ninguém havia conseguido chegar ali, e ele começa Não tinha estrada, né? Exatamente. Ele começa a visualizar aquele local como o local onde Deus estava querendo levar ele. E ele começa. Ao passo que ele vai fazendo isso, David Livingstone, ele acaba sendo um avanço não só para o Evangelho. Veja como Deus utiliza, né? Ele acabou sendo um avanço científico também, porque ele começa a explorar essas regiões. E aí as universidades que cá ficaram começam a se utilizar dos mapas que ele começa a fazer, dos desenhos. Começa a abrir estrada em meio Ele começa a abrir estrada, ele começa a desenhar os locais onde ele estava fazendo, a cartografar. Inclusive, ele aprende justamente no navio, quando ele estava fazendo a viagem, que eram muitos dias de viagem, que fique claro aqui, porque alguém pode estar confundindo com a época de hoje, né? A viagem de navio naquela época não era uma viagem de uma semana, 2, 3 dias. Era viagem de meses. Era vela, né? Exato. Dependia do vento. Era a carvão, né? Carvão, já tinha chegado a carvão. E aí você tem um progresso, mas um progresso lento. Era meses de viagem, né? E aí, ele, nesse meio tempo, ele aprendeu a se guiar pelas estrelas, usar instrumentos de guia e tudo mais. A lua e as estrelas também. Perfeito. A conversa com o capitão ajudou, né? Ajudou muito. Aí você me lembrou uma palavra que o pastor Júnior, um dia ele citou pra gente, conversando assim, ele disse uma palavra interessante. Ele disse que todo encontro tem um propósito. Perfeito. Né? E não é por acaso, né, que ele teve a conversa, fez amizade com o capitão do navio, né? E como você está dizendo, serviu de orientação para que ele pudesse se orientar na mata, né? Dentro da mata ali da África, aqueles lugares desertos. Para achar os povos e começar a guiando pregar o pelas evangelho estrelas para e aqueles tal. locais. Interessante. Mas a gente vê que além desses objetivos, ainda ele teve alguns outros obstáculos, né? Como missionário na África, ele se deparou também com o idioma, né? Com certeza. Isso. O idioma. E como é que ele fez para vencer esse desafio do idioma? Eu achei bastante interessante quando o presbítero estava falando em questão do tempo, não é? Porque possa ser que tenha gente que pense que é agora, né? É rápido, mas foi 7 meses de viagem e, respondendo a sua pergunta, ele aprendeu o idioma dentro do navio. Eu achei isso bastante interessante. Um grande desafio. Veja, ele fez amizade com o capitão do navio e, além disso, ele aprendeu o idioma dentro do navio. Ele era uma pessoa muito proativa, pastor Livingstone. Isso, proeminente. Ele estava sempre produzindo alguma coisa. Perfeito. E também, além desse desafio, a gente percebe que naquela época, hoje ainda, no continente africano, ainda tem as suas dificuldades de malária, de enfermidade. E naquela época, com certeza, era muito mais. E é provável que ele tenha enfrentado também os desafios de enfermidades constantes, né? Ele ficou constantemente, pastor, mais de 30 vezes, né? Isso. 31 vezes, não é isso? 31 vezes. A gente fez o cálculo aqui anteriormente, deu mais ou menos aí 5 vezes por mês, aí, durante 7 meses, né? E febre dá forte, né? O livro vai dizer que é uma febre muito forte. O missionário Sóstenes, que foi missionário da nossa igreja, né? Lá em Moçambique, lá em África do Sul, ele padeceu a malária muitas vezes. Parece que teve 9 vezes foi malária. Veja, ele pode dizer com mais propriedade, mas é uma doença muito difícil porque ela repete os ciclos de febre. Apesar de ele ser médico, né, que certamente deve ter ajudado bastante, né, nas enfermidades que ele teve, mas a gente sabe que o que prevaleceu também, com certeza, foi a oração nesse período de enfermidade, né? E a persistência na oração. E a persistência, né? Mas além desses a gente falou sobre os obstáculos do idioma, o obstáculo do ataque do leão, o obstáculo das enfermidades, do deslocamento. Do deslocamento, porque também era difícil, porque tinha que abrir caminho e ir a pé, né, para poder chegar àquelas terras longínquas que o seu sogro havia falado, né? Isso. E ouvia fumaças e tal, e luzes à distância. Mas a gente vê que dentro dessa trajetória toda, me parece que a gente ia sofrer mais outro obstáculo com traficantes, né? Eu podia comentar aqui rápido. Eu sei que o programa já está chegando ao final, mas eu sei que em ligeiro tempo a gente ainda pode explorar mais essa dificuldade que o missionário teve, né? Pois é, pastor, porque nós estamos falando também... A gente está falando de traficante aqui, mas é traficante de escravo, né? Talvez seja até, não sei...
A gente tá falando em um contexto onde a escravatura ainda era vigente, onde as pessoas ainda ganhavam, apesar de ser chamado tráfico, mas era uma prática feita em larga escala naquele período. Então as pessoas iam até aquele continente e tomavam as pessoas à força, inclusive chegavam até essas regiões inóspitas, tomavam essas pessoas à força e levavam. E esse problema ele permanecia muito grande. E aí é interessante, pastor, só para finalizar a fala, é que algumas pessoas, e ele enfrenta isso porque ele combatia de maneira muito veemente, isso, né? Dizendo que isso não poderia acontecer, e as pessoas ficavam com raiva dele, os traficantes ficavam com raiva dele, né? Era um tráfico de pessoas por causa da sua raça, da sua cor, né? E aí eles diziam que iam matar, faziam emboscadas, inclusive ele caía em emboscadas, e aí os amigos dele da Inglaterra, do Reino Unido, diziam, olha, volta. Ele dizia, ora, se um traficante pode ir até as regiões mais longínquas da África para traficar uma pessoa, por que eu não posso ir até as regiões mais longínquas para pregar o evangelho para essa uma pessoa? Que coisa, né? E a gente vê que ele realmente conseguiu, né? Ele conseguiu influenciar muita gente, foram impactados através do seu testemunho. Mas eu sei que o tempo não nos permite a gente ir muito mais além, já estamos chegando no final do programa, mas em ligeiro tempo, assim, que lições poderíamos retirar da vida de David Livingstone para a vida de um intercessor? Perfeito, pastor. A primeira coisa que eu digo é a persistência. Não é? Quando a gente tem a persistência na oração, a gente tem a fé em um Deus a quem nós estamos orando, nós temos certeza que os nossos objetivos eles vão ser alcançados. Né? Então, quando a gente faz feito Livingstone, orar, seguir a orientação de Deus, ia para a China? Não, vai para a África. E ele seguiu a orientação de Deus. Então, quando a gente ora e segue a orientação de Deus, pode ter certeza que lutas vêm, mas a vitória é garantida. Pois é, pastor, eu acho que a gente aprende com o David Livingstone a submeter os nossos planos e os nossos projetos dentro da vontade de Deus. Perfeito. E depender dele de uma maneira, se render a ele de uma maneira que não haja reservas, que não haja nada em nós que impeça aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Ele se esvazia de tudo e coloca isso dentro das mãos de Deus, nas mãos de Deus, e Deus se utiliza da vida dele não só na academia, para grandes mapas, para grandes descobertas, como o fez, não é? Mas, acima de tudo, para ganhar almas e para trazer pessoas ao Evangelho de Cristo e à libertação. Pessoas que não conheciam, e então a gente aprende a devotar tudo da nossa vida nas mãos de Deus e deixar Ele fazer da melhor maneira e da forma como Ele quiser. E é interessante, o senhor me falou aí que esse homem de Deus, ele contribuiu muito, né? Tanto para a medicina como para a cura de muitas enfermidades. Para a ciência, de uma maneira ciência. O amor que ele demonstrou para com os africanos foi tão intenso, né? Que quando ele morreu, os africanos não deixaram, né? Isso. E o seu corpo, ele vir para ser transportado para a Inglaterra. Ele disse, não, corpo vai, mas o coração fica na África. Eles abriram... É muito interessante, pastor, é muito bonito isso. Eles tiraram o coração de Livingstone, enterraram debaixo de uma árvore lá pelas regiões ali da Zâmbia, Moçambique, isso, por ali, não me recordo exatamente o local, e embalsamaram o corpo e devolveram. O corpo vai, mas o coração dele vai ficar. Mas o coração fica na África. Porque era o coração dele era lá, se não me falha a memória, são mais de 25 anos de missão, entre ida e volta, né? Ele foi e voltou. Meus queridos irmãos, a gente chegou ao final do programa, né? Mas se você quiser saber mais alguma coisa sobre... Porque o nosso foco aqui é a oração, é a intercessão, né? Mas se você quiser saber mais alguma coisa, você pode consultar alguns desses livros, né? Que o nosso irmão Ramon citou aqui, para que você se inteirar mais sobre a vida deste grande homem de Deus e servo de Deus. Mas eu sei que chegamos ao final, mas eu gostaria de pedir ao irmão Ramon aqui para ler uma frase que o senhor me falou aqui quando estava nos bastidores, sobre o intenso ardor que ele sentia pela obra do Senhor, que ele fez uma oração. Ele contribui para nós, é um desafio falar sobre esse homem, mas a forma como o ardor que ele sentia, o amor que ele sentia, ele fez uma oração que realmente é impactante. O senhor poderia ler essa? Sim, senhor, pastor. E está no livro
Na página 122 de Orlando Boy, Heróis da Fé, o livro vai dizer: Ó Jesus, rogo que me enches agora com o teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Aí uma frase que eu achei bastante interessante, que ele diz: até agora não fiz nada para ti, mas quero algo fazer. Ó, eu te imploro que me aceites e me uses e que seja toda a tua glória. Escreveu mais ainda: não valeria coisa alguma o que possuo ou o que possuirei, a não ser em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa que tenho pode servir para o seu reino, dar-lhe-ei a ele, a quem devo tudo neste mundo durante a minha eternidade. Que coisa, né? Ele sentiu que não fazia nada. Não fazia nada. E a gente vê que ele era um intercessor que orava com o propósito, né? Porque me parece que na sua oração, nessa página do livro, Isso. ele mostra que ele tinha objetivos na sua oração, né? Isso, pastor. Foram 3 objetivos, né? Rapidinho. O primeiro era achar um lugar para residir com a sua família. O segundo era a comunicação entre os territórios, né? Que ele gostaria aí que os territórios aí pudessem comunicar até para facilitar a viagem. E o terceiro era queria fazer todo o possível para influenciar as autoridades contra o horrendo tráfico de escravos. 3 objetivos. Que bênção, né? Que Deus abençoe, que possamos orar com objetivo e seguir o exemplo deste servo de Deus. Chegamos ao final do programa, agradecemos ao presbítero André, ao diácono Ramon, né? Que Deus abençoe os irmãos aqui. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Não vai dar tempo de dar as considerações finais, né? Nós vamos pedir ao presbítero André para estar orando, também apresentando os nossos queridos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais. Pois não, pastor. Então, oremos em nome de Jesus. Pai Santo, em Tua presença nós estamos aqui neste momento, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade rica, Senhor, de termos refletido sobre a vida deste Teu servo, deste Teu filho que viveu para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, que possamos também, Senhor, dedicar a nossa vida para a honra e a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para a pregação da Tua palavra. Usa-nos da forma como Tu quiseres. Usa Teus filhos que estão nos assistindo. Dá uma bênção especial, Senhor. Te agradecemos por tudo. Abençoa o nosso pastor, Senhor. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação. Abençoa o pastor Jefferson. E todos, Senhor, todos nós que estamos aqui, viemos hoje, diácono Ramon, sua família e todos nós. Te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Se Deus quiser, até no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.